Brasília, porque Lula fará um pronunciamento em rede nacional pelo Dia do Trabalhador na noite de hoje. A gente vem com a Luciana Verdolim. Luciano, o presidente deverá destacar o novo salário mínimo nesse pronunciamento dele. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Olha, a expectativa é que sim, esse salário mínimo já está fechado desde o início do ano, mas só vai ser formalizado amanhã. O presidente vai assinar uma medida provisória, o novo valor do salário mínimo será mesmo de R$ 1.320 e, além do mínimo, o presidente deve ressaltar durante esse pronunciamento em rede de rádio e televisão a isenção também no imposto de renda da pessoa física para quem ganha até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 2.640 também a partir de amanhã. Além da correção do salário mínimo, Lula vai formalizar, vai lembrar que o governo está retomando a política de valorização do salário mínimo, que a partir de agora vai ser corrigido anualmente, levando em consideração a inflação do ano anterior e o PIB dos 2 últimos anos. Essa política de valorização foi abandonada nas administrações anteriores e está sendo retomada agora pela administração petista. Foi motivo de briga durante essa semana entre o Ministério do Trabalho e o Ministério da Fazenda. A Fazenda lembra que é preciso ficar muito atento ao aumento dos gastos públicos. Esse é um alerta que está sendo feito de forma recorrente pela área econômica do governo. Agora, vale ressaltar que a área política sempre acaba ganhando essas discussões. Existe a possibilidade de Lula participar aí em São Paulo amanhã das comemorações pelo 1º de maio. Ele tinha já confirmado essa agenda. Na sexta-feira, a sinalização é de que não havia mais confirmação de que ele participaria. Agora, o PT aí de São Paulo já está confirmando a presença de Lula. Ontem ele esteve aí, ele fez um bate-volta no interior de São Paulo, foi participar do velório de uma afilhada, mas já retornou aqui a Brasília. A expectativa amanhã é de que ele retorne a São Paulo, mas pelo menos por enquanto a agenda do presidente ainda não foi confirmada. A gente fica aguardando, Luciana, como será esse pronunciamento dele e a agenda do presidente Lula nos próximos dias. Muito obrigada, Luciana. E agora a gente vem com o Alexandre Borges. Alexandre, como será esse discurso, o teor desse discurso do presidente Lula na noite de hoje, para conseguir falar aí sobre o 1º de maio? Deve falar sobre a isenção do imposto de renda, sobre esse aumento do salário mínimo. Como que você acha? Qual a sua avaliação em relação a esse discurso que será feito? Olha, Paula, o discurso vai ser um tom otimista, né? Ele vai querer mostrar que as condições dos trabalhadores estão melhorando. Então, ele vai falar, sim, desses destaques, ele vai falar das faixas do imposto de renda, do aumento real do salário mínimo, que são coisas importantes. A gente estava falando até no tema anterior, como o Brasil é um país muito pobre e que tem muita, mas muita gente mesmo ganhando muito pouco. Então, um mínimo de proteção a essas pessoas é importante? É. Mas esse governo, ele também levanta algumas preocupações importantes, como patrocinar a volta do imposto sindical, o que é uma tunga no salário do trabalhador, é uma coisa imoral que não deveria acontecer. Você obrigar o trabalhador a pagar imposto sindical é um absurdo. Você tem declarações do presidente muito preocupantes em relação aos aplicativos, que hoje são uma fonte de renda muito importante para uma quantidade enorme de milhões de brasileiros dirigem carros de aplicativo, fazem entregas, e isso é o ideal? Não. Quem está trabalhando com aplicativo é rico, mora em palácio? Não, mas o Brasil, repito, é um país pobre, tem 9% de desempregados, mas mesmo quem está empregado ganha muito pouco, a maior parte dos brasileiros ganha 1, 2 salários mínimos, ganha muito pouco dinheiro. Então, não faz o menor sentido, inclusive, na minha visão, é uma maldade com o brasileiro médio, você impedir que ele tenha acesso a, numa situação de necessidade, usar desses caminhos. Né? A classe média tem seus caminhos para se virar, vai ser corretor de imóvel, sei lá, tem algumas áreas profissionais que durante uma situação de carreira intermediária que alguém da classe média esteja, ele tem ali uma ou outra maneira de se virar. Agora, o pobre, ele precisa muito dessas alternativas. Então, a gente vai ficar vigilante em cima, porque o governo pode e deve ajudar os mais pobres que precisam
de assistência social, mas uma das maneiras mais importantes de fazer isso é não atrapalhando quem vê nesse tipo de serviço temporário, de aplicativos, uma alternativa de renda que é muito melhor do que nada.